Bom dia a todos. Como o Ricardo apresentou, eu sou Janilson, atualmente trabalho na Controladoria Geral da União e, assim, junto com Patrícia e com ele, a gente está lá no grupo assessor das normas de contabilidade do CFC. E a ideia hoje da apresentação é a gente falar um pouco para vocês como é que está esse processo, tendo como foco os municípios, né? Então, a ideia é falar um pouco como é que está sendo esse processo, o que é que a gente está enfrentando dessas mudanças, falar um pouco das novas normas que nós vamos ter já na porta de vocês a partir do ano que vem, principalmente os grandes municípios já têm aí novas normas a aplicar a partir do ano que vem. Falar um pouco da reforma tributária, como é que isso está impactando essa questão da contabilidade e fechar a nossa apresentação. Como eu disse a vocês, a ideia aqui é a gente não vai perder muito tempo falando dessa mudança normativa, isso que acho que todo mundo já está acompanhando isso, mas basicamente a gente tem um período de desde 65 a 2008, que a única norma contábil que a gente tinha era a 4320, e que isso ainda causa grande impacto, porque muita gente ainda está sob a influência da 4320. Ela é uma norma orçamentária muito boa, mas ela é uma péssima norma contábil. Essa é a realidade. Ela é uma norma orçamentária excelente. Acho que uma que vier substituir, se não trouxer metade do que ela tem, a gente vai ter problema. Mas ela é uma norma contábil pobre, porque ela traz pouca coisa de contabilidade. Mas era isso que a gente tinha e a gente conviveu com isso daí bastante tempo. E ela ainda continua válida para orçamento. Essa é a realidade. A gente ainda não teve a substituição. De 2009 a 2016, a gente começou a ter as primeiras normas de contabilidade do setor público. Mas eram, que a gente chama de as NBCTs de primeira geração, mas elas eram muito tímidas. Elas não tinham muitos conceitos. Obviamente, ela já causou um choque. Eu lembro, nesse período, eu estava na contabilidade do governo federal e eu tive que ensinar o que era depreciação para os colegas, porque eles nunca tinham depreciado. Viram na faculdade, entraram no governo, acabou, não tinha. E aí essas normas, as T16, elas foram muito importantes, e desde 2017 a gente convive com as NBCT-SPs. Eu sei que às vezes é uma relação de amor e ódio, né? Pô, aqui é tudo isso. Mas vocês vão entender que é importante essa mudança, por quê? Que é essa grande mudança que a gente vem passando aqui. Como eu disse a vocês, a 4320 ela é uma norma que, contabilmente, ela é muito limitada, mas ela também nunca foi bem entendida. Tinha um tal do regime misto, né? Nossa, quando eu entrei, eu me lembro que na faculdade que eu estudei, eu sou da Bahia, em Salvador, a disciplina de contabilidade pública era nos últimos semestres. Então, você passava os primeiros semestres aprendendo a contabilidade privada, aí quando alguém lhe apresentava a contabilidade pública, você parava. Isso faz sentido? Aí alguém dizia, não, porque o regime é misto. Isso fazia menos sentido ainda. Então, esse foi o grande problema nosso, que assim, a 4320 ela não era bem entendida. Nunca existiu o regime misto na 4320. A 4320, gente, é o que a gente chama de regime de caixa. É simples. Esse é regime de caixa. O que é o regime de caixa? Aumentou meu caixa, eu chamo de receita. Diminuiu meu caixa, eu chamo de despesa. Pronto. Vocês só precisam saber esse conceito. Vamos ver se isso casa? Eu vou comprar uma cadeira para um órgão público. Vai aumentar ou diminuir meu caixa? Eu vou chamar de quê? Despesa de capital. Está vendo que a despesa de capital faz algum sentido? Por isso que é uma despesa de capital, está diminuindo o caixa. Vamos mais além. Eu vou tomar um empréstimo. Vai aumentar ou diminuir meu caixa? Aumentar. Se aumentar, a gente chama de quê? Tomar um empréstimo é o quê? Receita de capital. Vamos mais além, vamos olhar a questão. Escrevi restos a pagar. Eu escrevi restos a pagar. Em tese, diminuiria meu caixa, né? Mas diminuiu na prática? Não, porque eu ainda não paguei. Aí o que é que eu faço? A inscrição do restos a pagar leva a uma receita extra-orçamentária. Está vendo vocês que o modelo estava todo baseado nessa lógica. Só que aí a gente inventou o tal do regime misto que complicava mais do que outra coisa. Então, assim, esse é o modelo da 4320, esse é o modelo orçamentário. O nosso modelo orçamentário é de caixa. Ah, o empenho é competência? Nunca foi. Empenho, liquidação e despesa funciona igual um cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito de 5 mil, você gastou 1.000, quanto é que você tem de limite?
4 mil. Você tem um orçamento de 5 mil, você empenhou 1.000, quanto é que você tem de crédito disponível? 4 mil. É simples a lógica. Então, as lógicas do que está no orçamento brasileiro é uma lógica de caixa. Por isso que a gente tem essa dificuldade de entender, porque a gente foi, não, isso aqui é competência. Isso nunca foi regime de competência. O que é o regime de competência? Eu esquecer do caixa e eu vou olhar algo muito mais etéreo, benefício econômico. Fluxo de benefício econômico é um negócio complexo. Por isso que as normas novas atuais, elas tendem a ser complexas. Porque a gente esquece da movimentação de caixa, é a coisa mais fácil de fazer. Hoje eu estou na auditoria. Qual era o melhor mundo do auditor? O mundo do caixa. Cadê o comprovante? Entrou dinheiro? Saiu dinheiro? Está feita a auditoria. Agora não. Agora eu tenho que olhar a movimentação de fluxo de benefícios econômicos. E a melhor forma de olhar isso é através de alguns conceitos que é o quê? Transferência de riscos e benefícios. Então, observe vocês que esse novo mundo, trazido pelas NBCT-SPs, baseada nas IPSAs, elas trazem algo que a gente precisa melhorar bastante, que é o quê? A questão conceitual. Nós temos uma formação que não é boa, porque a gente não foi treinado para isso. Se lembra que eu disse a vocês que eu tive que ensinar os colegas o que era depreciação? Não é porque eles não tivessem, eles não foram treinados para isso no setor público. Então, da mesma forma, a gente está recebendo um conjunto de normas agora que elas não são mais normas baseadas em regras. Elas são normas baseadas em conceitos. Então, o que é uma norma baseada em regra? Eu vou fazer um bolo. Aí eu digo para você todos os ingredientes. 300 gramas de farinha, 100 gramas de manteiga e por aí vai. Isso é uma norma baseada em regra. As normas atuais são baseadas em conceito. Eu vou dizer para você que o bolo é um alimento fofo à base de trigo. Entendeu a diferença? Te vira. Se você nunca viu um bolo na vida, inicialmente vai ser algo chocante, né? Você pode até fazer um biscoito, aí depois você... Não está fofo. Tem trigo e tal, mas não está fofo. Você pode fazer uma outra massa qualquer, então torna mais difícil, porque eu vou ter que entender... eu vou ter que entender conceitos. O que é um alimento, o que é fofo, então não pode ser muito salgado, que ninguém vai aguentar comer, né? Não pode ser muito doce. Então, assim, eu vou ter que ir aprendendo e entendendo os conceitos. Então, a grande dificuldade que a gente está tendo é isso. Então, a grande mudança que a gente tem é nesse sentido. A gente está saindo da 4320, baseada em caixa, onde o regime de comprometimento do crédito é o que a gente chama de empenho e liquidação de despesas, são os estágios da despesa, não tem nada de competência, é um controle de endividamento que funciona bem. Por isso que o orçamento à base caixa ele funciona muito bem, gente. Entrou 1.000, gastei 900, eu tenho que ter 100 de saldo. É o melhor controle de endividamento que tem. E onde a gente está indo para um sistema que hoje ainda, é um sistema de competência modificado, por quê? E até a gente vai ver isso nos slides mais adiante, algumas receitas nossas ainda estão sendo registradas na base do caixa. Eu brinco assim quando eu estou com os colegas em treinamento, eu não vou fazer bullying com ninguém, mas me diga aí, quantos municípios ainda estão contabilizando só quando o documento de arrecadação é recolhido? Isso é caixa, gente, isso não é competência. Reconhecer a receita só quando o contribuinte recolhe é caixa. Infelizmente, a gente não tem os mecanismos ainda para implantar competência. Eu falo isso porque, por exemplo, no governo federal, o imposto de renda é um imposto que eu levo 1 ano para calcular. Eu tiro todo mês o adiantamento do cara, mas só sei se ele me deve ou não quando ele faz a declaração. Então, fatalmente, eu vou ficar reconhecendo aquilo como receita e quando eu devolvo para ele, eu também essa devolução só vou reconhecer na despesa. Como por tudo base caixa. Então, a gente ainda tem essa influência no modelo tributário nosso, que afeta alguns reconhecimentos nossos. Outros casos não. Outros casos é que a gente precisa avançar. Mas a gente ainda está vivendo muito essa influência orçamentária nos nossos registros contábeis. Ok, fechando essa primeira parte, hoje a gente tem 35 normas NBCT-SPs, sendo que uma é de custos, então nós temos 34 normas baseadas nas normas internacionais, nas IPSAs. Nós temos 2 comunicados técnicos, isso é muito importante, gente, porque na norma inicial, a gente não consegue ter muita atuação, porque a gente é um normatizador secundário. A norma internacional está dada, a gente tem que adaptá-la à visão brasileira, mas sem modificá-la muito. Já no comunicado técnico, não, a gente é um normatizador primário.
Então, qual a ideia do comunicado técnico? Esclarecer itens importantes da norma. Então, a gente espera no futuro ter mais comunicados técnicos discutindo esses conceitos, dizendo como é o bolo. Entendeu? Eu já disse a vocês que vocês precisam fazer um bolo, mas a gente precisa também, às vezes, dizer quais são as características daqueles conceitos. O RCPG é a base, ou seja, todo RCPG ele tem que ser baseado no regime de competência. Isso, às vezes, é uma confusão que a gente vê bastante. Eu pego um demonstrativo do MDF. Ele é um RCPG? Não. Ele não é um relatório contábil de propósito geral, porque ele não é feito à base de competência, ele é feito à base orçamentária. Então, às vezes, o pessoal tem essa dificuldade de entender. Hoje, nós temos 43 IPSAs vigentes. Quer dizer, vocês verem que no Brasil a gente tem 34, faltariam 9, né? Só que dessas 9, 2 a gente não vai convergir. Uma foi a norma de adoção inicial, não faz sentido, a gente já adotou a norma, então é uma norma que não fez sentido. E a outra é a norma de efeitos inflacionários. Porque a gente entendeu, afinal de contas, nós vivemos com a inflação há muito tempo, nós entendemos que aquela norma não é boa. Ela é uma norma muito fraca. Tanto é que o setor privado também não adotou ela. Então, hoje a gente tem um total de 41 normas, então nós estamos com 6 normas de defasagem. Então, vocês já sabem, virão mais 6 normas no futuro, a caminho. E, além disso, a Patrícia vai tratar mais adiante, a gente vai ter normas de sustentabilidade. Como o Ricardo também já começou antecipando aqui na fala dele, em breve foi decidido, e isso começou pelo setor privado, foi decidido que quem trataria essas informações de sustentabilidade seria a contabilidade. Porque ela era mais organizada, porque ela já está acostumada a se sujeitar à auditoria, e no setor público acontecerá o mesmo. Teremos normas de sustentabilidade, de informações financeiras vinculadas às informações de sustentabilidade, e ficará a cargo dos contadores. E também a gente está passando por um processo muito importante, está em audiência pública já algumas normas lá pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é o primeiro ciclo de revisão. A gente começou esse processo de adoção em 2017 e algumas normas foram atualizadas lá fora e a gente não atualizou aqui. Então, em breve, seria muito importante contar com a participação dos profissionais que estão na área de contabilidade. A gente está fazendo esse ciclo de revisão que a gente espera encerrar esse ano. A gente começou em 2024, a gente espera até o final de 2025 apresentar todas as normas revistas e mais algumas normas novas. Dito isso, eu vou entrar agora na questão das atualizações. Como eu disse a vocês, eu fiz o recorte para os municípios. Então, para os municípios com mais de 50 mil habitantes, ano que vem, vocês têm que adotar a norma de benefícios sociais. Está lá previsto no PIPCP. Daqui a 2 anos, vocês vão ter que adotar a norma de instrumentos financeiros, e aí vocês vão chegar à mão de todo mundo que está lá no Conselho Federal de Contabilidade, que são as maiores normas que tem. Infelizmente, isso é um tema bastante precisa ser bastante discutido, essa questão de instrumentos financeiros. A gente pensa assim, no setor público não vai ter muito instrumento financeiro. Tem. E a gente precisa ter um cuidado com isso. Em 2028, entra a norma de arrendamento. Possivelmente essa norma vai entrar em consulta pública até o final do ano, a norma brasileira. Então, aí seria 2028. E aí, também em 2028, teriam mais 2, né? Ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas. Essa também deve entrar em consulta pública, acho que ano que vem. Não, esse ano ainda. Já está em discussão, esse ano ainda. E a norma de imobilizada, apesar de estar ali, a norma foi substituída, mas ela não vai trazer tanta novidade assim. Então, a gente que já aplica a norma de imobilizado, não vai ter esse impacto tão grande. Vem a nova estrutura conceitual, essa está em audiência pública, e esse é um impacto muito grande, porque no modelo internacional, a estrutura conceitual ela tem um caráter residual. No caso brasileiro, ela é uma norma. Ela não é residual, ela é uma norma. Então, e ela trouxe uma mudança muito relevante, que foi a questão da gente discutir direitos. Só para vocês terem uma noção, quando a gente estudava contabilidade, teoria de contabilidade, era muito comum a gente ouvir que ativo era o conjunto de bens e direitos. E é verdade, ativo é um conjunto de bens e direitos. Só que a primeira estrutura conceitual, quase que ela não falou de direitos. E agora, essa segunda estrutura conceitual ela vai trazer isso muito mais claro. Quando eu tenho um conjunto de bens, como eu tenho um conjunto de ativos, eu posso ter ali dentro bens e direitos. E, às vezes, esses bens e direitos vão ser contabilizados separadamente. Vamos a um exemplo simples?
Imobilizado. Pega aqui esse prédio. Se eu estou usando um ativo, ele é imobilizado. Então, o bem intangível e o direito de uso está com a mesma pessoa. Está comigo, uma linha só no balanço. Eu pego esse ativo agora e vou alugá-lo. O que é que acontece? Eu separo o bem intangível do direito de uso. O bem intangível vira uma propriedade para investimento, por isso que a gente reclassifica, e alguém no balanço dele vai ter um direito de uso, que não sou eu. Entendeu? Porque isso é importante a gente entender esses conceitos. Ah, por que eu vou reclassificar do imobilizado para propriedade para investimento? É porque eu estou separando o direito de uso do bem tangível. Então, por isso que essas normas, eu volto a insistir para vocês, elas exigem essa base conceitual. Sem essa base conceitual, a gente não consegue enxergar essa operação como a norma reflete. Para quem tem menos de 50 mil habitantes, ganha só um ano a mais dos prazos que eu falei. Então, benefício social daqui a 2 anos, instrumentos financeiros daqui a 3 anos. 3 anos não, que a gente já está no meio do ano, né, gente? Aliás, não. Amanhã é agosto. Então, a gente já perdeu mais um mês do segundo semestre. Então, 2 anos e alguns meses. E aí, em 2029, arrendamentos, ativo não circulante imobilizado e 31, estrutura conceitual. Ah, desculpa, eu esqueci de falar. Receitas e despesas, que está previsto ali para 2030. Pode parecer longe, mas também a gente vai ter uma mudança significativa. Porque vai mudar a forma da gente entender receitas e despesas. Principalmente para quem está no setor público, a gente trabalha muito com a questão de transferências. Certo? Ou recebendo, vai ser receita de quem recebe, ou transferindo, enviando o recurso. Então, isso vai ter uma mudança. Mas isso é mais para frente. O futuro mais próximo é aquelas 3 primeiras linhas ali. Vamos lá. Entrar rapidamente na norma de benefício social. Benefício social são transferências de caixa destinadas a indivíduos e famílias, reduzir impacto de risco social, promover o bem-estar coletivo. É um conceito que parece simples, mas a gente vê que o pessoal está tendo dificuldade para implementar. Então, por exemplo, trazendo a experiência para vocês da União. A União está tendo dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque ela, às vezes, não está centralizado os programas de transferências de renda, né? Cada secretaria tem uma... Ministério do Esporte tem uma transferência de renda para atleta. Aí, Ministério da Cidadania tem um clássico que todo mundo conhece, que é o Bolsa Família. Aí, um outro ministério lá tem um para povos indígenas. Então, assim, isso pode ser a realidade, inclusive, de municípios, onde a Secretaria de Assistência tem um, a Secretaria de Defesa Social, às vezes, trabalha com outro. Então, toda transferência financeira precisa receber direto ao cidadão para mitigar riscos sociais, é um benefício social, precisa ser evidenciado. Não só a despesa, como o passivo de benefício social. Se a gente olhar hoje nos balanços, não aparece esse passivo. Aí começamos a complicar. A norma vai definir o que são os riscos sociais. Os riscos sociais são situações ligadas às características pessoais ou socioeconômicas, doença, desemprego e velhice, ameaçam o bem-estar e exigem intervenção. Então, vocês já devem ter percebido, essas novas normas exigem que a gente faça julgamento. Ela traz o conceito de benefício social, ela traz o conceito de risco social, e aí vocês vão ter que analisar caso a caso e dizer, isso se enquadra, isso não se enquadra. Está vendo que não é mais aquela receita de bolo pronta? Eu estou só o conceito, eu tenho que fazer os julgamentos. A norma ajuda a gente um pouco dizendo que não é benefício social. E é aqui onde reside a pegadinha para muitos. Serviços prestados por entidade do setor público. Então, o serviço prestado diretamente não é um benefício social. Então, se eu tenho uma secretaria que repassa o recurso para um outro ente, para uma ONG, para uma outra secretaria, para ela prestar serviço ao cidadão, essa transferência não é um benefício social. Porque para aquele secretaria pode ser só, eu estou só transferindo dinheiro. Não. Não é um benefício social porque tem que ser transferência direta ao cidadão. Vamos a um exemplo clássico? Eu dou dinheiro para o cidadão e ele vai e faz o aluguel social. Ele vai lá e aluga. Eu tenho um programa de transferência de renda, ele vai lá e aluga. Isso é um benefício social. Eu pago o aluguel diretamente ao proprietário. Isso é um serviço. Entendeu como é o julgamento? Por isso que é importante entender os conceitos. Então, a norma vem ajudar, vai dizer para a gente como é, como funciona. Outra coisa, ajuda fornecida imediatamente após um risco relacionado à geografia não é um risco social, não é um benefício social. Salvador, para quem não conhece, é uma cidade construída à base de morros.
e morros de um terreno não muito sólido. Então é muito comum o morro desabar. E aí você sai correndo lá com a Defesa Civil para ajudar aquelas pessoas. Isso não é um benefício social, porque está ligado à questão geográfica. Então isso também a gente precisa ter cuidado, porque às vezes isso está na mesma secretaria, né? A mesma secretaria que ajuda lá o cara por uma questão, por uma assistência social, é o mesmo cara que ajuda na época que eu tenho um desastre, que eu tenho um alagamento. A gente não tem terremoto no Brasil, graças a Deus, mas se tivesse terremoto também, então a gente tem que ter esse cuidado, a norma vem dizendo para a gente. Quais são os impactos que nós temos? Eu já disse a vocês, primeiro a gente precisa identificar essas despesas que elas possam estar espalhadas, porque a gente tem muito isso organizado orçamentariamente. Segundo, eu vou ter que ter o passivo, aí tem essa discussão, a norma diz que esse passivo está limitado a 12 meses, paciência. A gente tem que reconhecer, porque eu digo isso para vocês. No governo federal, a gente tem um benefício social muito conhecido, que se chama BPC, Benefício de Prestação Continuada. Só que eu só reconheço 12 meses dele. Eu só vou pagar 12 meses para a pessoa? Não, eu vou pagar o BPC até ela falecer. Eu deveria reconhecer mais, mas a norma limita a 12 meses. Faz parte. Outra norma que eu trouxe aqui para vocês, por isso que eu disse para vocês, não xinguem a gente, mas são 4 normas, 30, 31, 32 e 33, são as normas de instrumentos financeiros. Elas também entram em vigor em breve, para a grande maioria dos senhores. E aí, para vocês terem a noção, eu trouxe aqui alguns exemplos de ativos financeiros, direitos a receber caixa e outro ativo. Créditos tributários são instrumentos financeiros para a gente. Empréstimos concedidos são instrumentos financeiros para a gente. Títulos de dívida pública, quando a gente emite, no caso no Brasil, só a União emite, é um instrumento financeiro. É um ativo financeiro. Passivos financeiros, e aí interessa a todo mundo. Dívidas contraídas são instrumentos financeiros, são passivos financeiros. Financiamentos contraídos e a grande maioria das obrigações são passivos financeiros. Por isso que essa norma é uma norma muito relevante para o setor público. Ricardo acabou de apresentar os números aqui para a gente. De maneira resumida, a gente vai ter 2 grandes formas de mensurar esses itens, ou ao custo amortizado, ao valor justo. O custo amortizado é aquilo que a gente chama da curva dos juros, a gente vai pegar o item e vai evoluir. Então, se eu tenho uma dívida, eu vou crescendo ela pelos juros que vai transcorrendo, né, até o prazo final da dívida. Já o valor justo é para aqueles ativos financeiros que eu consiga ter, por exemplo, mensuração de mercado ou outro tipo de mensuração baseados com critérios externos. Qual o impacto que isso traz para a gente? Primeiro, eu vou ter que usar a técnica de ajuste a valor presente. A gente percebe hoje no balanço que a grande maioria não trabalha com ajuste a valor presente. O que é isso? Gente, o dinheiro vale no tempo. Se eu contrair uma dívida que eu vou pagar 1 milhão no final, ela não vale 1 milhão hoje no meu balanço. No meu balanço hoje ela vale 850 e eu vou apropriando juros até ela chegar a 1 milhão. Isso é a técnica de ajuste a valor presente. Para a grande maioria do setor público, isso pode ser uma novidade. Para quem acabou de sair da faculdade, já viu essa norma, já entendeu. Mas para quem já está há muito tempo no setor público, nunca a gente teve que lidar com isso. Então, tem que entender o que é o ajuste a valor presente. E isso vale para os créditos tributários, por isso que a gente tem que fazer essa consideração do valor dele no tempo, isso vale para as dívidas. E outro impacto que essa norma vai trazer para a gente é sobre o ajuste para perda, que inicialmente foi novidade no setor público. O pessoal começou a aplicar depois das normas 16, né, T16, só que ela muda o foco do ajuste para perda. Hoje, quase a maioria esmagadora trabalha com o modelo de perdas incorridas. O que é isso? Eu olho para o passado e projeto minhas perdas para o futuro. Então, se da minha dívida ativa eu só recebo 2%, eu faço um ajuste para perda de 98%. Beleza? É assim que todo mundo tem trabalhado. Só que o modelo ele fala que a gente tem que mudar de perdas incorridas para perdas esperadas. Qual é a grande mudança? Em vez de eu olhar para o passado para fazer esse ajuste, eu vou ter que olhar os dados do meu contribuinte hoje. Então, se uma empresa faliu hoje, eu não tenho que esperar que o impacto dela ocorra daqui a 5 anos na minha trajetória de perda. Eu tenho que reconhecer essa perda hoje. Para vocês terem a noção, os bancos estão implementando isso agora, por uma norma do Bacen, e a diferença entre o ajuste de perda dele vai ser só, acho que 5 bilhões a mais. Porque ele deixou de fazer esse reflexo histórico e vai passar a fazer algo mais atualizado.
Então, isso vai mexer bastante no setor público, porque, assim, novamente, eu não vou fazer bullying. Tem gente que até hoje não faz ajuste para perda. Então, imagine quando o modelo mudar. Vou trazer um spoiler rapidamente para vocês, porque essas normas ainda não estão editadas, então a gente não sabe ela definitiva, mas para vocês irem se preparando. A norma de arrendamento, ela tem um impacto muito grande na forma de contabilizar os aluguéis. Aluguéis hoje no setor público é só despesa. Aluguel agora vai gerar um direito de uso. Você lembra do exemplo que eu dei do direito de uso? Quando você aluga um bem, na realidade, você tem que contabilizar o direito de uso. Então, se eu aluguei esse prédio aqui por 5 anos, eu vou carregar um direito de uso por 5 anos. E vou amortizá-lo mensalmente à medida que eu pagar o aluguel. Então, isso tem um impacto grande. Ativo não circulante mantido para venda pode impactar os nossos desfazimentos de bens. Hoje, quando a gente vai desfazer o bem, a gente nem mexe na contabilidade, só dá a baixa, né, depois do final do processo. Com essa norma, a gente vai ter que reclassificá-lo antes da baixa. A gente vai ter que reavaliá-lo antes da baixa. Por exemplo, no governo federal, a gente está menos impactado porque a gente tem uma norma que fala que eu tenho que eu tenho que reavaliar o bem antes de doar. Nem todo mundo tem essa norma. Então, isso ajuda, porque se às vezes eu tenho um bem que está lá parado há muito tempo, eu vou doá-lo, aí eu reavalio antes de doá-lo. E é isso mais ou menos o que a norma vai exigir. Então, antes de doar, sabe, eu não posso doar mais pelo valor que estava lá na contabilidade. Essa cadeira, não. Essa cadeira não vale R$5. Essa cadeira, por doação, vale R$25. Então, eu tenho que atualizá-lo para R$25 e fazer a doação dela por R$25. Então, isso tem impactos. A estrutura conceitual, como eu já falei para vocês, ela traz essa questão de discussão de direitos, que a gente deixou um pouco abandonada na primeira. Receitas e despesas, ela traz algo que a gente ainda não traduziu para o português, que é a performance obligation, ou seja, a gente vai reconhecer receitas e despesas olhando essa performance obligation, que seria assim uma tradução literal, obrigação de desempenho, mas não foi esse termo usado no setor privado, a gente vai ter ainda bastante discussão para definir o termo no setor público. Ok. Rapidamente, mostrando os impactos da reforma tributária, considerando que eu tenho menos de 5 minutos. Está todo mundo acompanhando a reforma tributária, não preciso entrar em detalhes, né? A gente está saindo, aí eu trouxe na visão de vocês, que impacta os municípios. Vocês estão saindo do ISS para ser um partícipe lá no IBS. Isso vai ter uma mudança muito grande. Por quê? No caso do ISS brasileiro, vocês não tinham a questão da... vocês não tinham, vocês eram cumulativo, né? O ISS aplicava a cada operação, vida que segue, pegava a nota e era feliz. Agora os municípios vão conhecer algo que o pessoal do Estado e da União já conhece bem, que é a não cumulatividade, ou seja, o imposto pago nessa operação, se ela não for a definitiva, ela vai poder ser compensada na operação seguinte. Isso é uma novidade, por quê? Porque isso vai impactar a forma de contabilização, ou deveria. Eu até estava mais cedo conversando ali com a Patrícia. Quem já trabalhou em empresa sabe disso, né? As empresas costumam ter o quê? Os ativos fiscais, né? E eu adquiro o crédito, acumulo e vou usá-lo mais adiante. Se a empresa tem ativo fiscal, significa que o Estado tem o quê? O passivo fiscal, que não está aparecendo no balanço de ninguém, nem da União. Não existe um ativo sem existir um passivo. Então, se as empresas têm um ativo fiscal, alguém tem que ter esse passivo fiscal. Então, com essa mudança, principalmente do IBS, essa discussão vai chegar para vocês, porque até então isso estava na União e nos estados, que era quem tinha esses passivos fiscais. Agora, esses passivos fiscais também, por repartição, serão um pedaço dos municípios. Então, eu trouxe aqui um exemplo, rapidamente, para vocês imaginarem, ó, venda de produto, 100 mil, um IBS de 25, onde eu tenho 60 mil de insumos comprados. Então, fazendo um cálculo rápido, eu tenho o quê? 25 mil da operação, 60 mil que ele comprou com o IBS por dentro, então ele tem 15 mil a compensar, ele vai recolher um IBS de 10 mil. Isso daí vocês já devem estar cansados de ver que tem a discussão que está no dia a dia de vocês. Então, imaginando a repartição de 40% para a União, 30% para o Estado, 30% para o município teria que contabilizar 3 mil dessa operação. Qual seria o caminho contábil pelo regime de competência? E eu sei que é aí que vai dar bastante polêmica, porque é algo que nem a União está fazendo ainda.
A operação seria um imposto de 25 mil, certo? 30% disso é o 7.500 que caberia ao município. Só que ele tem que abater um passivo fiscal de 4.500 e receber 3 mil. Essa seria a evidenciação pelo regime de competência. Volto a dizer para vocês, é desafiador, nós vamos ter que trabalhar sistemas para poder calcular tudo isso. Os estados e a União hoje não conseguem fazer isso com o modelo atual tributário. O que é que eles têm feito? Eles têm feito essa segunda alternativa aqui. Quanto é a minha receita? 3 mil. Pronto. E você feliz. Então, esse é o tipo de discussão que a gente vai precisar ter. O modelo ideal é esse aqui, ó, que mostra realmente quanto foi o imposto da operação, quanto eu abati de créditos fiscais e quanto eu estou recebendo. Essa é uma discussão muito importante porque a gente sabe que as empresas têm os ativos fiscais e os passivos fiscais não estão aparecendo nos balanços da gente. Orçamentariamente não muda nada, a nossa vida continua a mesma. Quando o cara recolher, eu vou conhecer a receita sempre pelo líquido. E aí um outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente ir finalizando é outra novidade também trazida nisso, que é o cashback. Vocês já devem ter ouvido falar, esse novo imposto terá cashback, ou seja, para as pessoas que tenham uma determinada faixa de renda, eu vou devolver parte do imposto para eles. Esse cashback é o quê? Benefício social. Oh, tá vendo que vocês estão recebendo a norma na hora que vai mudar o imposto? Vocês adquiriram um benefício social, porque é isso que você está dando para o cidadão. Você vai transferir renda direto para ele. Então, imagine a seguinte situação. Uma família com a renda é R$ 2.500 mensais, ela pagou de imposto 700 em um determinado bem. E tem que ser o quê? Bens essenciais. E aí foi definido o limite máximo de que ou você devolve 80% do imposto ou 20% da renda. É assim que é calculado o cashback. Então, pegando esse exemplo aqui, ó, pelo imposto, ela teria 80% de 700, 560. Pelo limite de renda dela, 2.500, 20%, 500, ela recebe o menor valor. Então, ela vai receber 500. Obviamente, esse cashback vai ser pago por quem? Pelo órgão gestor, mas ele, na realidade, está sendo pago por quem? Pela União, pelo Estado, pelo município. Não é repartido? Então, o cashback também é de todo mundo, gente. Então, no caso do município, ele está pagando 150 desse cashback de 500. Então, a gente teria uma despesa de benefício social, a benefício a pagar, ou seja, eu vou ter que apurar isso antes do pagamento. À medida que o cara for adquirindo isso, eu vou tendo que apurar esse benefício. E no momento em que eu recebesse a receita, então aqui eu botei, por exemplo, vocês imaginem que eu tivesse uma receita de 3 mil. Dessa receita de 3 mil, 150 vai ser deduzido dela, porque vai voltar de cashback. Então, na prática, o município vai receber 2.850. E aí ele vai reconhecer o pagamento do benefício social. Então, observe vocês que os mundos se conversam. E à medida que a gente vai tendo mudanças, questões orçamentárias, aqui no caso, na questão da reforma tributária, e a gente vai tendo normas de contabilidade, a gente vai ter que fazer esses dois mundos conversar. Então, gente, esse é o recado que eu tenho a dar para vocês. Agradeço novamente o convite. Aqui a comissão fala em nome do professor Ricardo e lhe devolvo a palavra, Ricardo.